Assim como o Hamas atirava em nós das escolas, dos hospitais, das igrejas e das mesquitas, o mesmo acontece com o Hezbollah no Líbano, e isso realmente nos leva ao maior problema que estamos enfrentando agora, que eles copiaram da guerra entre Ucrânia e Rússia essa tecnologia de drones, que é operada por cabos de fibra óptica, e eles são muito, muito perigosos porque podem voar muito baixo e já causaram uma devastação enorme. Não podemos aceitar que isso continue existindo. Oi, como de costume, muitas coisas estão acontecendo nas notícias e ganhando espaço no rádio, na TV e nos jornais. E o nosso trabalho geralmente é pegar tudo isso e fazer, como dizemos em hebraico, né, um sedel, organizar as coisas e deixar você entender e ter alguns insights. Quem melhor para recebermos do que Caroline Glick, assessora internacional do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, para compartilhar insights e conhecimentos sobre o que está acontecendo. Nos últimos dias existe essa possibilidade de um acordo no Irã. Da perspectiva israelense, as questões no Líbano são o que é importante para nós, como elas afetam as negociações lá, se é que afetam, e o que Israel está fazendo no momento. Ontem, o primeiro-ministro apareceu nas notícias em Israel dizendo à população que fará o necessário para proteger nossos civis. Pode explicar mais sobre isso? Claro, é ótimo voltar à JNS TV com você. Obrigada por me receber, Dani. Acho que as pessoas, principalmente no exterior, precisam entender que o Líbano faz fronteira com Israel, algo que os israelenses já sabem. E o Hezbollah, desde que foi criado no início dos anos 80 pela Guarda Revolucionária Iraniana, tem servido como a legião estrangeira do Irã no Líbano. E ao longo desses 40 anos, eles basicamente passaram a controlar cada vez mais sobre o país Líbano, a tal ponto que, a partir de 2007, 2008, depois que assassinaram o primeiro-ministro Rafik Hariri em 2005, eles basicamente engoliram o Líbano. Eles têm ministros no gabinete e exerceram um enorme controle, principalmente porque, como uma organização militar iraniana no Líbano, eles são, na verdade, mais poderosos do que as próprias forças armadas libanesas. Então, essa é a situação e tem sido assim no Líbano, infelizmente, há cerca de 20 anos. E é a partir dessa posição que eles fortaleceram suas forças para destruir Israel. Então, após a invasão do Hamas em outubro, em 7 de outubro de 2023, o Hezbollah estava planejando se juntar à invasão e conseguimos deslocar forças suficientes para a fronteira norte para impedir isso. Eles já não conseguiam mais nos surpreender. Então, sabe, eles não invadiram, mas começaram a lançar mísseis, morteiros, foguetes e drones contra nós desde o início da guerra, e eles foram parceiros do Hamas, transformando isso em uma guerra de duas frentes, embora com uma frente principal no sul, em Gaza, desde o início. E o que temos visto agora é que eles sempre agem como a legião estrangeira do Irã. Eles são realmente o principal pivô de toda a estratégia do Irã para dominar o Oriente Médio. As pessoas precisam entender que não é só com Israel, eles também serviram ao regime sírio de Assad para lutar contra o povo de lá, não apenas contra Israel. Podemos voltar um pouco antes para entender o que realmente aconteceu até hoje. Então, se o que Israel fez em 2000 e em setembro de 2024, quando finalmente conseguimos lidar com o Hezbollah, e você teve a operação do Pager, teve o assassinato de Hassan Nasrallah, o primeiro-ministro sempre diz, sabe, que recebeu um relatório de inteligência e ao lê-lo percebeu que Hassan Nasrallah era, na verdade, o ator estrategicamente mais importante do Irã, que Khamenei e o chefe da Guarda Revolucionária eram essencialmente subservientes a Hassan Nasrallah, no sentido de que ele era o visionário da guerra do Irã contra Israel, tanto pela perspectiva do Hamas, quanto pela perspectiva dos Houthis e, obviamente, do Líbano e etc. Então, quando Israel foi atrás dele e quando conseguimos dizimar a estrutura do Hezbollah, sua estrutura de liderança, através das operações com BIPs e depois o bombardeio das instalações de mísseis deles, conseguimos reduzir de 150 mil mísseis apontados para Israel para apenas uma pequena fração desse número, embora eles ainda tenham um arsenal de mísseis que continuam disparando.
mas basicamente dizimamos as forças deles. E foi isso que realmente provocou a queda do regime de Assad. Porque, como você disse, a principal força que protegia Assad e seu regime batista durante os anos da Guerra Civil Síria, quando ele basicamente estava aniquilando a população sunita da Síria, era o Hezbollah, não era o exército sírio. O exército sírio revelou-se apenas uma casca vazia. Então, depois que nós dizimamos o Hezbollah no Líbano, esse ato deixou ele exposto. Então, quando isso aconteceu, as forças que derrubaram o regime dele conseguiram fazer isso quase sem luta, porque ele não tinha forças armadas para protegê-lo. E foi aí que ele fugiu para a Rússia. Então, foi a operação contra o Hezbollah que provocou a queda do regime de Assad mais do que qualquer outra coisa. E isso é importante, exatamente. Exatamente. Eles eram os protetores da Síria, assim como os senhores do Líbano. E isso nos traz até onde estamos hoje, que é o fato de que, você sabe, eles vêm acumulando forças, reconstruindo seu arsenal, fazendo ataques contra Israel. Tivemos que intervir em grande escala porque estavam bombardeando comunidades do norte. E nós assumimos o controle de uma área chamada Zona Amarela, que serve para proteger nossas comunidades e a fronteira, mantendo todos em segurança. E, na verdade, o que diferencia a situação atual no Líbano do que aconteceu em 7 de outubro é que estávamos em perigo demais para conseguir nos sentir confortáveis, protegendo os cidadãos de Israel que vivem nas comunidades de fronteira, na cidade de Kiryat Shmona, em Metula e em todas as comunidades agrícolas ao redor da fronteira. Então, nós os evacuamos e eles foram refugiados internos por quase 2 anos. E então eles voltaram. O que é diferente agora é que não estamos evacuando nossos civis, eles estão permanecendo em suas casas, não estamos fazendo ninguém sair, mas estamos empurrando o povo do sul do Líbano para o norte para que possamos ir atrás dos terroristas. Então, basicamente, temos uma imagem invertida do que aconteceu em 2023. Só para verem que não inventamos isso. Além dos ataques contra nós, descobrimos, como em Gaza, a infraestrutura e túneis subterrâneos que estavam construindo. E então encontramos os relatórios e tudo mais do próprio Hezbollah mostrando que eles estavam planejando praticamente a mesma coisa que foi feita em Gaza. Então, com base na nossa experiência, temos uma preocupação justificada de que eles estejam querendo atacar nossos civis. Eles estão, e também estão se escondendo exatamente da mesma forma que o Hamas fez. Quero dizer, eles trabalham juntos, eles aprendem juntos. Eles ensinaram muito ao Hamas sobre escavação de túneis, conhecimento que adquiriram antes com engenheiros norte-coreanos nos anos 2000, que os instruíram a construir túneis como na DMZ com a Coreia do Sul. É tudo meio louco. Quero dizer, tivemos uma operação em 2018 onde descobrimos túneis que realmente chegavam até a fronteira, atravessando para Israel, que o Hezbollah tinha feito. E eles escavam através de rocha sólida, ao contrário do Hamas em Gaza, que escava na areia, arenito. Então é muito mais difícil. E você pode ver aqui, tem muitas imagens que as forças de defesa de Israel trouxeram, mostrando onde eles estão. Eles se posicionam, assim como o Hamas, eles se colocam em hospitais e usam ambulâncias para movimentar suas tropas. Usam Casas de civis. Eles acreditavam que, ao instalar lançadores de mísseis em salas especiais de residências no Líbano, não conseguiríamos atacá-los. Mas o que conseguimos fazer foi avisar aos civis: vocês têm 1 hora para sair. E então eles saíram e nós bombardeamos. E foi assim que dizimamos o arsenal de mísseis deles fazendo isso. E as pessoas nos ouviram. Então, nós recuperamos a nossa seriedade aos olhos deles e eles perceberam que tinham que nos levar a sério. E por isso eles foram embora. E foi isso que nos permitiu realmente ir atrás deles. Vilarejos e localidades vazias, e muitos deles, acho que cerca de 80% no sul, são vilarejos cristãos. Bem, eles não estão sendo evacuados. Não estão sendo evacuados, mas o Hezbollah, em locais próximos ao Hezbollah, agora está tomando conta desses lugares, inclusive igrejas. Eles não param diante de nada. Nós fomos criticados, e até certo ponto com razão, por alguns atos de vandalismo que as forças da FDI cometeram em 2 episódios diferentes em locais cristãos.
Mas o que as pessoas não percebem é que esses locais são usados pelo Hezbollah como prática comum. Então, na semana passada, um dos soldados que foi morto, já tivemos 11 soldados mortos desde que o chamado cessar-fogo foi instituído há alguns meses. Eles mataram um dos nossos soldados, o capitão, agora Major Itamar Sapir, de dentro de uma igreja, e também feriram 2 dos seus soldados. Então, sabe, isso é algo que as pessoas precisam entender, sabe? O motivo pelo qual você vê as forças das FDI operando perto de mosteiros, igrejas e outras instalações cristãs é porque o Hezbollah tomou conta dessas instalações cristãs. E eles atiram nas nossas forças de dentro dessas instituições cristãs. Isso aconteceu semana passada com nossos soldados. Então você precisa entender, assim como o Hamas atirava em nós das escolas, dos hospitais, das igrejas e das mesquitas, o mesmo acontece com o Hezbollah no Líbano. E isso realmente nos leva ao maior problema que estamos enfrentando agora, que é o fato de que eles desenvolveram ou copiaram da guerra entre Ucrânia e Rússia a tecnologia de drones, que é operada por cabos de fibra óptica. Então, basicamente, eles têm uma câmera acoplada a esses cabos de fibra óptica. Eles não precisam estar online porque tudo é, sabe, como uma linha telefônica. Então, você não precisa de nenhum sinal sendo transmitido, está apenas conectado. E eles têm esses cabos de fibra óptica que têm 10 quilômetros de comprimento e eles podem comprá-los, sabe, no AliExpress ou em qualquer outro lugar. Você realmente pode comprá-los. Eles fixam os cabos nos drones, que também podem ser comprados online. E então eles prendem RPGs nesses drones para que possam. É como uma bomba muito inteligente, porque o operador, o terrorista do Hezbollah que está na retaguarda, ele pode ver tudo. É como se ele estivesse sentado no drone, vendo pela tela dele as imagens da câmera que está presa no aparelho. Eles são muito perigosos porque podem voar bem baixo. E eles causaram uma devastação enorme na Ucrânia. Eu estava assistindo a vídeos deles algumas semanas atrás no YouTube. E se você simplesmente procurar por drones de fibra óptica na Ucrânia, vai ver que agora existem áreas inteiras que estão desabitadas. Sabe, 20, 30 quilômetros de comprimento, largura e estão simplesmente cheios de cabos de fibra óptica, completamente cheios, quase como milho em um milharal. E isso é muito assustador porque, obviamente, não podemos ter algo assim em Israel. Sabe, você anda 40 quilômetros e já está em Haifa. Então, para enfatizar, eles não estão mirando isso apenas nos soldados. Então, eles mataram vários dos nossos soldados e feriram vários dos nossos soldados. Só essa semana eles conseguiram, sabe, atingir um blindado com um RPG. E um soldado foi morto e o outro teve as pernas arrancadas. Então, quero dizer, isso acontece agora quase diariamente. Ontem, não só, sabe, um soldado foi morto, mas também eles dispararam foguetes contra 2 casas em comunidades na fronteira, acho que foi em Matula e Shetula. Então, para você saber, eles estão mirando em civis, estão usando eles. E estamos trabalhando, obviamente, dia e noite para tentar encontrar uma solução para isso e entender o perigo. Mas você sabe, não podemos ter essas pessoas perto dos nossos vilarejos. Não podemos ter operativos do Hezbollah, você sabe, operando sob algum tipo de imunidade, ou seja lá o que for de um cessar-fogo, que na verdade não é um cessar-fogo. Quero dizer, as forças armadas libanesas não estão atirando em Israel. Bem, elas realmente não fazem isso há décadas e décadas. O Hezbollah é a principal força armada no Líbano e está nos atacando. E então, sabe, chegamos a um ponto, cruzamos um tipo de limite onde isso simplesmente é inaceitável. Sabe, 11 soldados mortos para nós é o equivalente a 400 soldados americanos em termos do tamanho relativo da população e das nossas forças armadas. E, sabe, isso se tornou algo com o qual simplesmente não vamos conseguir lidar. Isso é. No contexto desse cessar-fogo que foi acertado com o Irã, uma das condições do Irã era que Israel se contivesse aqui, o que fizemos e temos feito isso, mas eles sentem que isso lhes dá a possibilidade de atirar contra nós com imunidade, o que não é verdade. E eles também têm isso, coincidentemente, as negociações com o governo libanês estão acontecendo agora em Washington. Então eles têm todos esses interesses em tentar atrapalhar isso também. Como estão indo as negociações com o Líbano?
E eu entendo que essa semana os Estados Unidos e o primeiro-ministro, eles, apesar do que o New York Times, que sabemos ser uma organização de mídia muito confiável, estava dizendo que não há conexão entre o primeiro-ministro e o presidente. Eles estão sempre conectados e em contato. Entendemos as necessidades dos americanos, mas no fim priorizamos as vidas dos israelenses. Porque, quero dizer, eu acho que em relação ao Irã, sabe, nós somos o braço direito deles em relação ao Irã. O presidente é o líder e nós confiamos nele. Confiamos nele, pois compartilha nosso compromisso de impedir que o Irã se torne um estado com armas nucleares. Isso não vai acontecer. Esse segue sendo nosso compromisso, como disse o primeiro-ministro no início da semana. Mas o Líbano é um caso completamente diferente, né? Como está na nossa fronteira, eles nos atacam, ameaçam nossas comunidades e matam nossos soldados. E você sabe, aqui as negociações, como a embaixadora Leiter deixou claro, estão indo bem, porque, quero dizer, o secretário de Estado Rubio disse, acho que foi ontem mesmo, ele disse, sabe, o governo libanês não está em guerra com Israel, certo? O governo do Líbano e Israel não estão em guerra, mas o Líbano agora está agindo como uma colônia iraniana, porque o povo libanês não tem voz sobre se o Hezbollah ataca ou não, porque eles são simplesmente poderosos demais. Então, sabe, se você quiser chegar à paz com o Líbano, podemos conversar sobre isso, mas algo precisa acontecer antes, que é a destruição do Hezbollah. E não podemos ter esse tipo de ameaça iminente, ameaça latente, ameaça crescente à nossa segurança nacional por parte do Hezbollah. E é isso, realmente esse é o ponto para nós. E tem outro ponto aqui também, que é que, sabe, não dá para ter uma situação em que por um lado, você diz que o órgão legítimo no Líbano é o governo do Líbano e que eles precisam ser responsáveis pelo seu território. E, por outro lado, aceitar de alguma forma que o Irã pode ditar o que acontece no Líbano, que se eles exigirem um cessar-fogo que permita que o Hezbollah permaneça onde está, isso será algo que vai ser aceito, porque isso significa que então você não acha que o governo do Líbano é responsável. Você está dizendo, na verdade, que você aceita que, sabe, o Irã controla o Líbano, que o Irã colonizou o Líbano e que o braço deles para manter a ordem no Líbano e o controle do país é a sua legião estrangeira no Hezbollah, no Líbano, e essas duas coisas se contradizem, são mutuamente exclusivas. Você pode ser um país ou pode ser uma colônia iraniana, mas não pode ser os dois. E Israel não pode aceitar ter essa colônia iraniana, sabe? Não se esqueça, desde o início da guerra foi uma guerra iraniana, sempre foi uma guerra iraniana contra nós. Eles, o Hezbollah, o Hamas, os Houthis, o regime de Assad, a milícia xiita no Iraque, que também estavam atirando contra nós no início da guerra. Todos esses, e o próprio Irã, eles são todos extensões, de uma forma ou de outra, do regime iraniano. E o primeiro-ministro disse que esse círculo de fogo com o qual o Irã nos cercou vai ser destruído e vai ser destruído braço por braço, por braço por braço. E nós não podemos aceitar que isso continue existindo. Então, eu acho que não podemos aceitar isso de uma perspectiva estratégica e, obviamente, não podemos aceitar isso de uma perspectiva militar. E é exatamente aí que estamos hoje. E eu acho que é importante que seus telespectadores entendam, como a primeira-ministra disse ontem, sabe? Nós não vamos permitir isso. Hezbollah está em guerra conosco, nós vamos derrotá-lo. E é assim que tem que ser, sabe? Bem, essa é uma parte importante, mas eu acho que para os telespectadores aqui, eles precisam entender que isso não é o quadro completo. Parte do que ocorre agora no Irã é que o presidente comentou, creio que anteontem, sobre a ampliação dos acordos de Abraão. Mas eu quero focar no primeiro-ministro. Ele tem esse plano maior, o hexágono, acredito que é assim que se chama em inglês, das direções que Israel deve seguir e são as relações que Israel deve criar e ser uma parte central do panorama mais amplo dos Estados Unidos. A guerra vai terminar em algum momento. As pessoas precisam entender que tem sido longa, mas vai acabar. Para onde o primeiro-ministro quer levar Israel nisso e como ele prevê o futuro, que está chegando muito rapidamente? E o primeiro-ministro, quero dizer, antes de tudo, ele é simplesmente incrível, porque, mesmo enquanto lida com o que está acontecendo agora, ele também está pensando no que vai acontecer
10 passos à frente. E é por isso que conseguimos seguir na direção certa, porque ele tem uma visão. E você sabe, vemos que desenvolvemos laços muito próximos com muitos dos países da nossa região que não existiam antes, e especialmente com os Emirados Árabes Unidos. Mas uma das coisas que eu acho que todos reconhecem pelo que o Irã tem feito no Estreito de Hormuz é que simplesmente não pode ser certo que eles continuem tendo esse controle sobre uma via marítima tão estratégica. E o ponto de transferência de tantas matérias-primas e combustíveis que a humanidade precisa, que a humanidade exige, 20% passam por esses estreitos. Então não dá para ter essa situação. E então, no primeiro mandato do presidente Trump, os Estados Unidos e Israel, sob o comando do primeiro-ministro Netanyahu, estavam trabalhando na construção de um ponto de transferência para mercadorias e combustíveis, começando na Índia e atravessando os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, entrando na Jordânia e subindo até Israel e então seguindo para Europa. E, obviamente, isso aconteceria nos dois sentidos. E isso, obviamente, é algo que precisa ser implementado, começar a implementar agora. Quero dizer, e eu acho que, sabe, quando falamos sobre o aqui e agora, temos que lembrar que mesmo, e a primeira-ministra já destacou isso várias vezes, depois da Guerra do Yom Kippur, em 1973, o que aconteceu? Houve o embargo de petróleo da OPEP. De repente, todos notaram a manipulação de preços por šeiques árabes desconhecidos. E, de repente, todo mundo passou, sabe, a saber o nome do rei da Arábia Saudita como se isso fosse algo com que você devesse se preocupar em Detroit, né? Mas era. E foi aí que o mundo começou a desenvolver fontes alternativas de combustível. Nos Estados Unidos, na América Latina, no México e em outros lugares, essas fontes ganharam muito mais destaque e a Rússia também se tornou muito mais relevante, até porque era preciso tirar esse tipo de poder monopolista dos mercados de energia do Oriente Médio. E você vai ver isso agora também, imediatamente, acontecendo. E isso está relacionado, sabe, a uma das forças de Israel. Nós somos um povo pequeno, mas também estamos localizados em uma localização estratégica privilegiada, sabe? Então nós temos a capacidade de ser um centro para esse tipo de operações. E, obviamente, temos outras indústrias, não só de alta tecnologia, mas também de IA, computação quântica e todas essas coisas nas quais estamos avançando no século XXI como líderes. E eu acho que, sabe, essa guerra, devemos lembrar de mais uma coisa aqui. Eu me lembro do início da guerra e você provavelmente sentiu o mesmo. Acho que todos nós sentimos. Sentimos um pressentimento forte, tipo, meu Deus, vamos entrar em colapso econômico com a mobilização geral das reservas e até quando isso vai durar? Lembramos que em guerras anteriores não era possível manter os reservistas mobilizados por muito tempo, pois o país ia à falência. 73 é um exemplo disso. E aqui nossa economia continuou crescendo. E isso é realmente um testemunho, mais uma vez, da liderança do primeiro-ministro e também do trabalho incrível que está sendo feito pelo ministro da Fazenda, Bezalel Smotrich. Quero dizer, temos uma grande liderança econômica em Israel e também muita inovação e pessoas incríveis. Nosso capital humano aqui é o nosso maior recurso. E por isso temos sido uma das economias que mais crescem, uma das bolsas de valores que mais se destacam no mundo. Então, sabe, nós realmente temos muito pelo que esperar e sempre vamos ter, acho que essa é a última coisa que devemos dizer. Sabe, até mesmo a paz é alcançada pela força, como o presidente e o primeiro-ministro, e realmente nossa literatura e o judaísmo deixam claro. Então, não é que estamos esperando um futuro de paz onde nossos filhos e filhas não vão lutar, mas você mantém os lobos afastados e constrói o seu país. E é isso que esperamos, e temos todos os motivos para sermos otimistas. Só precisamos superar mais alguns obstáculos, Certo? mas seguimos trabalhando nisso com dedicação. Caroline Glick, conselheira sênior do primeiro-ministro Netanyahu, invejo você por ver tudo de perto. Desejo a ele, com certeza. Estou falando sério, é um privilégio extraordinário, tenho que dizer. Eu sei. Em nome de todos que assistem, por favor, diga a ele que o apoiamos e desejamos a ele o melhor para o povo de Israel e para o povo do mundo neste momento, pois é uma luta pela humanidade. Obrigado por estar aqui. Sei que ainda tem trabalho a fazer, então agradeço sua presença hoje. Bem, isso também é sério e agradeço por me receberem hoje. Obrigada, se cuidem.
Obrigado por nos assistirem. Voltaremos em breve dos estúdios da JNS TV em Jerusalém, Israel.